A paz do Senhor. Meu nome é irmão Marcelo, tenho um apelido como Delapó. Sejam todos muito bem-vindos ao meu humilde canal. Hoje eu tenho um assunto a falar com vocês todos, meus irmãos, as pessoas que me acompanham. Peço a vocês que dêem um like para ajudar a compartilhar os vídeos. Não estou pedindo dinheiro, estou pedindo um like para que vocês compartilhem todos os meus vídeos que estão ali, que vocês mais gostarem. Compartilhem, principalmente o vídeo de 2018 que eu estava ali falando, sobre que o presidente da República iria assumir, mas estava semi-nu. Vocês têm aí esse vídeo, estão assistindo agora. Hoje eu quero falar com vocês da nudez de muitas pessoas, da nudez das religiões. Meus irmãos, a Bíblia diz que ai daquele que vê o escândalo. Não existe interpretação para isso. Está bem claro. O que são escândalos? Escândalos são coisas que ridicularizam um cidadão. Aquela pessoa que faz acusações sem primeiro ter tido pelo menos a decência, de olhar para si mesmo. Hoje eu estou vendo o gabinete do ódio dentro das religiões, dessas pessoas que aqui, pelo menos no Rio de Janeiro, foram fisgadas pelo gabinete do ódio, pelo sentimento do anticristo. Estão dizendo que o ex-presidente Lula é ladrão. Vocês estão cometendo dois delitos. O primeiro, de difamar uma pessoa, a qual vocês não foram chamados para isso. Vocês foram chamados, vocês estão sendo reeducados pelos líderes religiosos que mentem, que falam frauduladamente, sem comprovar, sem provas. Porque eu quero falar uma coisa aqui com vocês, um assunto que eu estava tentando não falar, mas sou obrigado a falar. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi acusado por 7 acusações. Vamos falar das 5 atribuídas a ele, que foram delações premiadas de pessoas que eu não quero nem citar o nome, mas todos aí podem ter acesso ao Tribunal de Justiça, inclusive sobre o prédio de Guarujá e o dinheiro enviado a Cuba. Bom, a PF, que fez um belo trabalho, enquanto o Lula estava preso ali, detido na PF. Ele não foi para o presídio, ele não foi para a cadeia, até porque eram crimes que foram atribuídos a ele sem prova. 2 questões eu quero falar com vocês. Tem até vídeos aí, que os próprios delegados da Polícia Federal tinham falado que no inquérito, que incluía o Luiz Inácio Lula, não havia provas concretas que ele tinha cometido seu crime. Então ele era suspeito. Mas o Sérgio Moro, mesmo assim, manteve ele com essa condenação. Ele foi à frente até o fim, sem a devida prova. Tudo bem. Luiz Inácio aceitou e ficou ali detido
durante 500 dias, se eu não me engano. Mas aí vem a questão. A Polícia Federal, assim também como o próprio Ministério Público, a Scotland Yard, todas as outras polícias, que é uma polícia internacional em cada nação, começaram a investigar o dinheiro, o envolvimento de transferência de dinheiro a Cuba. E olha que para você conseguir, para você achar dinheiro é fácil. Eles verificaram tudo e não foi achado nada que comprovasse, né, o suposto delito, a mentira, né, que houvesse o dinheiro que tivesse ido para Cuba. Então, desse delito, ele foi absolvido. A Odebrecht, empresa que estava envolvida nos escândalos, inclusive nas denúncias, foi a ela, né, obrigada a indenizar Luiz Inácio Lula. Mas um ponto eu queria falar aqui com vocês. Luiz Inácio Lula, ele não teve direito à defesa. Vocês já viram os advogados entrarem com recurso, né? Porque não haviam ainda provas, a Polícia Federal não tinha concluído nada, eram só suspeitas. E ele foi, mesmo assim, preso. E não teve direito à defesa. Isso é inconstitucional. Eu vou falar uma coisa aqui com vocês aqui, como é que é a nossa sociedade preconceituosa. Aqui perto teve um rapaz que ele foi preso, acusado de ter feito um assalto no centro da cidade. Ele ficou 1 ano preso. E eu via muita fofoca, muita gente dizendo, o cara ali, tá vendo? Sempre desconfia, menos um, tá na cadeia. Tinha outros dizendo que não era verdade, a família dizendo que era verdade. E eu falei para minha esposa, vamos ter cautela, vamos esperar. Isso não acontece só com Lula, não. Isso aqui acontece com a maioria das pessoas mestiças e pobres, negros, que são presos. Não é um caso isolado, mas é um caso corriqueiro da pessoa ser presa, ser acusada de ter feito algo que não fez. E durante esse processo, a família correu atrás dos advogados, contrataram até um perito, um detetive, que teve acesso às câmeras. Foi tudo muito bem, gastaram dinheiro. Graças a Deus que já foram indenizados e tudo, mas causado aquele transtorno. O rapaz trabalhava numa firma de pneu, de carro, não sei qual é a fábrica, de carro, de caminhão. E neste dia ele estava no shopping, em Nova Iguaçu. E ele tinha sido acusado, reconhecido por 5 pessoas, olha só, hein, de ter cometido um assalto com 3 elementos numa cidade, né? 2 numa moto e o outro numa moto. Só que ele foi reconhecido de forma muito esquisita, porque o cara, o autor, realmente parece a física, mas estava de capacete, à noite, e ele estava no shopping, com a sua namorada, com o seu irmão mais novo, né? E a namorada com a sua irmãzinha. E chegou em casa no outro dia, quando ele sai para ir trabalhar, a polícia civil chega e prende ele. Um flagrante que não dá para se entender, né? Que não teve um local, mas tudo bem. E a família foi, né? Correu atrás, fez aquilo. Não, mas nós, testemunhas, reconheceram ele. Olha só. E durante o processo, né, descobriram que a hora era do assalto dos autores, foram 3 elementos. E foi entre 9 e 10 da noite que ocorreu mais ou menos aquele assalto, né? Entre 9h30 e 10 da noite, coisa assim. Só que nesta hora, eles estavam em Nova Iguaçu. Poxa, Nova Iguaçu é Baixada.
Como é que ele estaria ali almoçando e ao mesmo tempo defreche? Ele sai e voa. E no final de tudo, depois de um ano preso, apesar de todas as provas, ele ainda demorou mais de um mês para ser solto. Para você ver como é que a nossa justiça, a nossa investigação, eu digo nem a justiça, eu digo que nossa polícia, né, requer de elementos técnicos, né? E até porque, gente, aí há um porém. Aquele ditado que diz que todo preto é ladrão, como existe um ditado, quando Pedro não caga na entrada, caga na saída, isso é um raciocínio dos grandes fazendeiros e latifundiários que mantinham seus escravos. Porque, na verdade, nós ainda não saímos da escravidão. O povo nordestino, o povo valente, o povo lutador, até hoje o paraibano, ele é caçoado. Até por certos políticos bolsonaristas, que chamam o Paraíba de cabeção, de sem cérebro, que chamam os nordestinos de burros, como o Bolsonaro já fez, né? Dando capim para os bolsonaristas, oferecendo capim, uma ofensa, uma brincadeira. Ah, não, estava brincando. Não, isso não é brincadeira. Um presidente da República, ele não pode ter esse tipo de comportamento, um comportamento sarcástico, né? É como os nordestinos não tivessem valor nenhum. E foram um povo que mais contribuiu, que ajudou a construir o Brasil, seu presidente. Né? A sua falta de respeito ainda continua nas redes sociais. O senhor continua, juntamente com os seus gabinetes do ódio, né? E certas mulheres que deveriam, são mulheres que são esclarecidas, advogadas que deveriam pelo menos ter o refino e a compreensão de respeitar este povo tão sofrido que é o nordestino. Mas voltando a falar, né, o que acontece com a nossa sociedade é que ainda temos raízes. Eu pelo menos fui vítima. Eu estudei no colégio de freira, eu era perseguido. Eu entendi porque era perseguido. A maioria era branco, não era meu. E como eu tinha uma situaçãozinha um pouco melhor, né, era semi-internado, eles já pegaram a minha mochila, jogaram dentro do vaso, meu documento. Né, rasgavam meu caderno quando eu saía. E minha mãe insistia que eu ficasse ali. Vocês acreditam que eu repeti 2 anos naquele colégio? Porque eu era bobo, eu era uma pessoa que não reagia, né? Até porque reagir, né, diante de um grupo de 5, 15 pessoas fica difícil. Mas eu não... Enfim, ficou no passado, sofri muito bullying, né? Porque, infelizmente, nos anos 80, ainda era ditadura militar, havia um preconceito muito forte contra o negro, contra a negra. Isso aí não adianta dizer que não existe. Né? E até hoje nós sofremos isso. Luiz Inácio Lula, que veio, né, de classe pobre, ainda é visto como inimigo dos grandes fazendeiros, dos grandes latifundiários, dos descendentes dos coronéis. Esses olham para ele de forma porque eles ainda querem manter o nosso povo escravo. Essas elites que estão aí, de extrema direita, são elites que querem acabar com o Brasil de qualquer forma. Se pudessem, eles voltavam à escravidão. É notório ver o que está acontecendo nas redes sociais. Sou eu que estou falando. Vejam o que eles falam das pessoas mais pobres. Olhem, chamam-as de vagabundos, né? E o pior de tudo
que eu moro numa favela em que tem certas pessoas negras, pobres, que estão passando por situação que são cegas, que acreditam que Lula é ladrão. Agora, vamos parar para pensar. Se ele foi absolvido dos seus 5 crimes, inclusive, o prédio de Guarujá, foi provado. A polícia não achou nada. Nada. O presidente do Banco Santander disse que nunca houve dinheiro do governo Lula indo para lugar nenhum. Que tudo isso era mentira. Aí surgiu uma outra mentira, que é a Polícia Federal. Parabéns para toda a Polícia Federal. Descobriu que havia um dinheiro aí, dizendo que estava numa conta de uma igreja católica, que era do Lula. Outra mentira. Na conta do Lula, mais de 10 milhões. Outra mentira. Uma mentira imputada. E as pessoas absorveram essa mentira. Outra coisa que acontece é que as pessoas têm memória fraca. Pelo amor de Deus, minha gente. O presidente da República, o atual, eu já tinha colocado um vídeo nas redes sociais, já tinha falado, ele é maçom, mas não houve repercussão nenhuma. Ele é da maçonaria. Eu já tinha colocado o vídeo dele, se eu não me engano, em 2019. Não sei se vídeo é de 2017, 2018, coisa assim, mas foi em 2019 que eu postei e falei sobre isso. Eu tenho vídeo falando sobre isso aí. De pessoas que são da maçonaria. Inculpados, mas estão ali, juntamente com ele. E fui ignorado. Assim como também minha visão. Que ele estava seminu diante da nação. Eu vou repetir várias vezes, porque o meu vídeo está aí editado, está o ano, está a data. Mesmo assim, esse povo prefere não ouvir a verdade. Acolheram a mentira. Quando Silas Malafaia falou que em 2019 haveria prosperidade, emprego, tudo ia ficar barato, gasolina, todas aquelas mentiras. E nós vemos o resultado de um governo que só sabe tirar os benefícios do povo, que quebrou a nação, que gerou... E não vem com essa conversa de pandemia, não. Não vem com essa história. Porque nós sabemos o que aconteceu, a má administração, a incompetência, a falta de compra de vacinas, o deboche dele, bem, dizendo, fingindo que estava... As pessoas... Isso tudo deveras aconteceu porque vocês, não são todos evangélicos, vocês procuraram ignorar a visão, não só minha, de outros irmãos também, mas eu, como falei para vocês, que ele estava nu diante da nação, seminu, isso significa despreparado. Enfim, voltando a falar sobre o Lula, que esse era o foco, mas quando eu me lembro disso eu fico assim indignado com as pessoas que falam mal dos nordestinos, um povo que tem uma história, a história de Canudos, Antônio Conselheiro, foi uma luta de revolta contra a escravidão. Nós temos a luta, lampiões que surgiram, não surgiram à toa. Mas vamos voltar a falar sobre o Luiz Inácio Lula. Vamos pensar assim numa coisa. Tem gente dizendo, o juiz inocentou ele. Gente, vamos parar para raciocinar. O juiz, ele vai atrás da pessoa e prende ele à toa. É assim que funciona. Primeiro há uma investigação. Vai para o Ministério Público. É investigado. Os delatantes vão lá, que foram presos, fizeram uma falsa delação. Tanto é que foi falsa, que eles foram obrigados a indenizar por denúncia falaciosa.
inclusive Sérgio Moro, se eu não me engano, está sendo até investigado por isso. Eu não sei quais são as conclusões sobre isso, aqui vem fato a falar, mas questionado aí por muitos por esse tipo de comportamento. Felizmente, eu até achava que, inclusive, o Joaquim Barbosa veio em defesa do Lula. Joaquim Barbosa sabe da verdade. E muitos outros juízes, são vários juízes, são muitos, que inocentaram o Lula. Ao contrário do que os bolsonaristas mentirosos, que não falam a verdade, que querem incriminar um homem que já foi provado, que primeiro, como eu disse, a Polícia Federal investiga. Não achando indício, ela apresenta ao juiz. O juiz vai e julga. Mediante o quê? Mediante a investigação. O juiz não pode acusar porque tem, tem o promotor vai, leva a acusação, tem os advogados vêm com a defesa, e a Polícia Federal apresenta os elementos que são contras ou a favor ao réu. O réu, todos os crimes, pelo menos 5 crimes atribuídos a Lula, de todos eles ele foi inocentado. Por quê? Porque não haviam provas que havia dinheiro desviado para Cuba, que ele roubou. Não haviam provas envolvendo ele, na questão da Petrobras, foi derrubado, a questão do prédio Guarujá e outros 2 crimes. Aí depois surgiu mais um, que foi o dinheiro que desviou para a Igreja Católica na conta dele. E outra mentira, inclusive a própria Igreja Católica já se manifestou sobre isso. Quer dizer, gente, nós estamos vivendo um país da maior desordem, porque nós temos um presidente. Infelizmente, nós não temos um governo, nós temos um fantoche que vai nas redes sociais, que vai para os seus seguidores e fala que aqueles homens de capa preta têm que jogar na 4 linhas. Nós temos um presidente que se diz evangélico e fala para o povo que o povo tem que ser armado de arma. Mas eu digo uma coisa para você, homem, que se diz homem de Deus, vocês, líderes, que continuem indo na Rádio Tupi para mentir, para falar mentira, para ficar colocando mentira na cabeça das pessoas, dizendo que vocês têm que saber em que vocês vão votar. Eu vou dizer para vocês, o Lula, o seu governo, ele pagou a dívida externa e interna. Ele foi responsável por mais de 44 mil empregos no Brasil. Foi responsável por várias refinarias construídas no Brasil. Por tecnologia de investimento em tecnologia e ciência. Foi o que mais investiu na história depois de Getúlio Vargas. Claro que naquela época eram 30 milhões de habitantes, mas não interessa. Foi o presidente que mais investiu em tecnologia e ciência. Construiu 26 universidades. Restaurou mais de 20 e poucas universidades. Foi a gestão que o salário mínimo tinha um poder de compra, que uma pessoa que ganhava um salário mínimo poderia ter a condição até de comprar um carro zero. Radicou a fome. Fez uma obra para o Nordeste, que começou no seu 2º mandato. Uma obra fantástica, levando água para o Nordeste. Fez várias rodovias, infraestrutura, investiu em tudo. Melhorou a saúde do Brasil. A Casa Minha Vida, inclusive o Bolsa Família, não foi feito de qualquer maneira. A pessoa tinha regras para entrar no Bolsa Família. Regras que foram contestadas pelo Bolsonaro durante todo o tempo.
dizendo que aquilo estava errado, que era dinheiro para vagabundo, chamando vocês do Rio de Janeiro aqui, de São Paulo, de todo lugar, chamando vocês de vagabundos que recebem Bolsa Família. Você hoje que é pobre, você que mora hoje numa periferia, que tem um pensamento bolsonarista, não se esqueça que foi o Luiz Inácio Lula que fez que as pessoas tirassem a fome de dentro da casa da pessoa. Um governo que exigia que para a pessoa receber o Bolsa Família tinha que estar cursando, tinha que ter o cartão do SUS, uma série de exigências para que a pessoa recebesse o Bolsa Família. E foi para colocado em cada município que cada prefeitura fosse responsável. Houve falhas, mas não são falhas do presidente, são falhas de pessoas despreparadas na prefeitura. Teve politicagem, teve advogados que recebiam, teve, mas tudo isso foi investigado pela polícia. E essas pessoas foram presas, responderam, condenadas e tiveram que devolver o dinheiro. Porque é difícil. Mas o difícil ele fez, tornou fácil. Ele erradicou a fome, foi reconhecido na ONU. O nosso salário, no seu segundo mandato, era equiparado ao salário da Inglaterra. E detalhe, houve uma crise mundial, uma crise que atingiu vários países do mundo, a crise do petróleo na OPEP, gasolina subiu, dólar subiu, e aqui ficou tudo normal, não aconteceu nada. Eu me lembro que a gasolina era R$1 e pouco, R$2. Arroz, carne era barata, tudo, gás era barato, tudo era barato. E o Brasil comercializa o comércio com os países de fora, os BRICS, com os países da Europa, inclusive com os países da América do Sul. Argentina, Uruguai, Paraguai, né? E o Brasil, aqui as coisas eram muito mais baratas do que lá. As pessoas estavam vindo de lá para vir comprar aqui. Hoje mudou. Hoje o cenário é completamente diferente. Por quê? Porque, infelizmente, nós não elegemos um homem para ser presidente. Elegemos um homem para desgovernar, para voltar ao que era o passado, de tudo aquilo que foi construído. Então, meus amigos, eu não estou aqui fazendo propaganda eleitoral do Lula. Eu não estou fazendo propaganda eleitoral do Lula, de forma alguma. Eu estou aqui falando a verdade para vocês. Que nós, cristãos, nós fomos abduzidos por homens como Silas Malafaia, como Bispo Macedo, como Valdomiro, como R.R. Soares, Marco Feliciano. Tirando Marco Feliciano, não sei se ele é senador, deputado, acho que ele é senador, o resto são tudo assessores do Bolsonaro. O que eles fazem no governo de útil? Falam mentiras, falam para as pessoas não votarem no Lula por causa disso. Eles estão baseados em quê? Estão baseados em alguma lei? Eles estão baseados em evidências? Não, eles estão baseados em fake news. Inclusive, o Silas Malafaia já postou várias fake news que a justiça mandou ele tirar. Infelizmente, o Silas Malafaia é cheio de ódio. Xinga. Não respeita o homossexual. Não respeita o direito das pessoas. Ele quer que as pessoas pensem igual a ele e agem como ele. Ele não é mais pastor. Na verdade, ele nunca foi pastor. Ele é um falso profeta. É um falso pastor. Como o Bispo Macedo, como o Valdomiro, como a Gena Duque, como tantos outros pastores que estão aí. Meu nome é irmão Marcelo. Eu boto a minha cara aqui para falar a verdade. Eu não estou aqui defendendo Lula. Eu estou falando a verdade. Até porque eu sou um cristão. E eu vivo no Brasil. E eu estou vendo o Brasil, as pessoas na rua. Nunca houve tantos moradores de rua como hoje no Rio de Janeiro, como há agora.
Eu passei por 500 famílias. Eu não fiz vídeo sobre isso. Eu tenho vídeo aí. Costumo não fazer. Porque eu não gosto de usar o sofrimento das pessoas, mas agora eu vou passar a fazer isso. Sabe por quê? Eu vou mostrar na cara de vocês o que está acontecendo, os relatos das pessoas. Gente que perdeu seus empregos. Pessoas, milhares de pessoas que eram desempregadas. Isso já em 2019. Empresas fechando. Mais de 444 empresas fecharam no Brasil. E quando você olha para o Uruguai, Paraguai e outros países, você não vê isso acontecendo em países vizinhos nossos. Tiveram a mesma crise que a nossa. São países muito mais frágeis, países pequenos, com renda menor. E não estão passando por essa situação. Nossa situação, nosso país, que eles falam, o Brasil tem ouro, o Brasil é rico em minério, o Brasil é isso. E o que adianta o Brasil ser rico em tudo e não ter nada? Meus amigos, que no dia 30 nós venhamos dar o nosso voto ao governo que resgatou família, ao governo que botou nos trilhos o Brasil, que foi a 6ª economia do mundo. Porque todas essas mentiras que eles estão colocando aí nas redes sociais, uma coisa eu digo para vocês, quem se lembra do governo Lula? Até mesmo do governo Fernando Henrique, que fez a transição, né, da URV, homens que lutaram para melhorar a nossa condição, e o governo Lula deu uma continuidade, pagou a dívida externa, interna, e no final do seu governo deixou 370 bilhões de dólares em caixa. Dinheiro que era para dar continuidade às obras que o Bolsonaro coloca os soldados do Exército para fazer, né, os canos de ligação do Nordeste, porque ele não quer pagar empresas para gerar emprego. Ele não investe em infraestrutura para gerar empregos. Vocês estão vendo tanta gente desempregada? 3 refinarias pararam de funcionar, 17, 3 pararam, porque ele não investe. As universidades agora tiveram um corte de 26 milhões. A USP e muitas outras universidades estão trabalhando com orçamento quase no zero. Está na hora de cada estudante, está na hora de cada cidadão dizer não a este governo que está aí. Aí vocês vão dizer, mas você é crente, deveria estar pregando a palavra. Vocês falam isso de mim. Mas vocês não falam isso para os seus pastores, que pregam mentira, que levam e dizem que a marcha de Jesus, se esquece que a marcha, quem fez a marcha para Jesus foi o governo Lula. Está lá na Constituição, a lei, o parágrafo, né? Foi o governo Lula que acabou com muitos dos impostos atribuídos às igrejas, para as igrejas crescerem até hoje. As pessoas pequenas podem hoje abrir uma igreja, coisa que não acontecia. Esse estado, cada estado, tudo certinho. Lula, ele governa para todos. Lula governa para budistas, para espíritas, para católicos, para evangélicos, para todo tipo de raça. Infelizmente, o Bolsonaro governa somente por uma elite, enquanto a outra ele despreza. Minha solidariedade aos nordestinos. Eu peço desculpa, eu peço perdão a vocês, porque cometeram injustiça contra vocês. Eu conheço o povo nordestino. É um povo guerreiro, é um povo que não mexe com eles não, gente. Não mexe com eles não. Porque a resposta no dia 30, nas eleições, o povo nordestino vai dar a resposta a vocês, bolsonaristas. A você, Bolsonaro. Muitos dos estudantes que hoje perderam, muitas famílias que perderam o poder de compra, todos vocês se lembram
como era no passado. Agora o nosso presente vai ser diferente. Eu creio no Senhor, eu creio na palavra. Tem muitas pessoas que dizem assim: Deus, Ele opera somente nas igrejas. Quanta ignorância. Deus opera em qualquer lugar. Jesus não tem lados. Jesus não é Palmeiras, não é Vasco, não é Fluminense, não é Botafogo, não é São Paulo, não é Atlético, Mineiro. Não. Jesus não é Assembleia, não é Batista, não é Universal, não é Cristo Vive. Jesus não é Umbanda, nem Quimbanda, nem Iniquibanda, não é budismo. Jesus é todos e é por todos que tem um coração bom. Jesus é longanimidade, é benignidade, é amor. Jesus é você, meu. Mas o diabo também pode ser você, meu companheiro, que continua falando contra as instituições, contra os magistrados, contra o Alexandre de Moraes, um juiz que nunca teve envolvido nem com a política, um juiz que nunca teve envolvido em corrupção, um juiz que defende a Constituição brasileira. Nós temos juízes comprometidos com a justiça e tem que a justiça ser fortalecida. A democracia precisa ser fortalecida, porque querem colocar um novo evangelho, o evangelho da salvação e da santificação, que renova todos nós para podermos alcançar o reino de Deus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quem é esse? É Jesus Cristo. Quem é este homem que fala essas coisas? É Jesus Cristo, nosso Salvador. Não há outro Deus que não seja o Deus da nossa salvação. O Deus que salva, o Deus que santifica, o Deus que purifica. Porque nós estamos aqui por passagem, mas enquanto estamos aqui, vamos procurar fazer o melhor para as próximas gerações. Até porque o mundo está vivendo uma crise híbrida, uma crise mundial, geopolítica, uma crise, porque o coração dos homens, o amor dos homens já se esfriou. Outro dia eu vou fazer um vídeo relacionando a crise que está acontecendo na Rússia. Pequenas palavras, apenas para somar o que já está sendo falado. Olha, gente, eu não estou falando aqui nada de diferente. Eu já estou falando aqui o que as pessoas vêm falando, as pessoas com consciência. Tem aí o professor José, o professor que tem um canal no YouTube, no Facebook, no qual eu também sou participante. Tem o José de Azevedo, que fala todas as vezes no YouTube, só não entendo porque ele não deixa entrar lá os comentários. Eu seria um que comentaria simplesmente aberto a ideias, mas tudo bem, eu não conheço nenhum deles pessoalmente. E eu digo uma coisa para vocês, é que eles compartilham a verdade, tantos outros que falam a verdade. Então, gente, vamos votar consciente, vamos votar para a melhoria do nosso país. Não porque o país vai ficar uma maravilha, e não vai haver mais crime, não vai haver mais fome. Isso não existe. Mas mais justiça. Lutamos por justiça, lutamos pela realidade. Você é cristão, você é livre. Livre para ir para uma praia. Claro, com trajes honestos, não seja nada exagerado. Livre para poder passear, livre para poder pregar o evangelho sem restrição. Não seja um boneco do sistema. Não seja manipulado. E você procure uma religião que pregue o evangelho de Deus. E que não pregue ideologia religiosa, política. Vocês que estão pregando aí tupi, vocês estão pregando mentira.
querendo educar as pessoas, a orientar quem vocês querem, porque vocês querem ser assessores. O Evangelho de Deus não foi usado para poder ganhar dinheiro. O Evangelho de Deus foi usado para cuidar da nossa alma e ensinar o comportamento anticrítico a esses homens que estão aplicando esse falso evangelho. Então, gente, vou ficar por aqui. Agradeço a comunicação prévia com todos, através da palavra, através da santificação. Que o reino de Deus more nos seus corações. Que cada um de nós venhamos a contribuir para a paz, para a harmonização. Chega de violência, chega de ódio, chega de fake news, chega de falar mentira. Aqueles que quiserem saber da verdade, eu peço para que entrem, né, na Justiça Tribunal Federal Constitucional. Lá vocês vão entrar e vão ver todos os inquéritos no portal de transparência do governo que foi criado pelo governo Lula. Vejam todas as suas obras, né? Tem aí o UOL, tem a Globo, tem o SBT, tem todos os jornais, até jornais internacionais, falando sobre o governo. Tudo que foi feito, tudo que está para fazer. Meus parabéns, que Deus abençoe vocês. Fui.